Acordei pensando hoje naquele texto onde Jesus, nos evangelhos, diz: deixem as crianças vir até mim. Pode parecer até inadequado, mas o texto é claríssimo. Os discípulos estavam impedindo que as crianças tivessem contato com Jesus. Os discípulos, os alunos de Jesus, eles tinham um trabalho recíproco: ajudar Jesus na sua missão, mas também ajudar as pessoas que procuravam Jesus. E o grupo era extremamente diversificado. Tinha homens de várias regiões, de várias profissões, e tem o registro nos evangelhos de um grupo de 12, depois de 70 e muitos outros e outras, gente de todo tipo. Daí a gente tem um episódio em que algumas pessoas trazem crianças para o encontro de Jesus. E segundo o texto bíblico, essas crianças foram trazidas para Jesus abençoar. E aí entra a assessoria que impede. Se Jesus não intervém, elas iam voltar para casa sem ter contato com ele. Agora, é fácil criticar os discípulos depois de, lendo só os registros depois de tantos anos. Mas esse texto me faz lembrar fundamentalmente como e por que eu posso e devo estabelecer as minhas prioridades. Como e por que os discípulos agiram assim também tem uma explicação. Jesus estava ocupado. Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E nesse caso, Jesus não devia ser interrompido para dar um abraço ou para ser abraçado por uma criança. Era válido, podia ser importante, mas não era a prioridade daquele momento. E se as pessoas estavam levando as crianças para Jesus, era porque Jesus também permitiu esse espaço. E em outros momentos ele já tinha dado essa abertura, ele gostava muito disso. E aí ele olhou para as crianças com carinho, com ternura, falou com elas, foi simpático, foi atencioso, foi acolhedor. Os discípulos não eram contra as crianças, mas os discípulos eram a favor de Jesus. Os discípulos estavam ali fazendo um bom trabalho de assessoria, zelando pela priorização e pela objetividade do tempo de Jesus. Tinha um monte de coisas para ser feito, tinha muita coisa para ensinar, tinha muitas pessoas, também adultas importantes, que precisavam ser atendidas. Olhar para as crianças ali, no momento que eles pensaram, era um tempo gasto, sem utilidade. E as crianças ainda iam ter muito tempo de vida, podiam ser atendidas mais tarde, em outro momento. Mas as crianças que estavam ali brincando foram levadas para falar com Jesus e para depois voltar para brincar. Como os discípulos, às vezes talvez a gente pense, elas nem vão sentir falta disso porque elas nem sabem sequer valorizar esse tempo. Por não achar importante, naquele instante os discípulos erguiam um muro. E veja que o pensamento deles não difere muito do nosso nos dias de hoje. Por que eu gastaria meu tempo com determinada coisa ou com determinada pessoa? Qual benefício prático e objetivo haveria em fazer alguma coisa e não outra? Escolher uma coisa e não outra. Como os discípulos, a gente está preocupado em gastar nosso tempo e gastar nossa vida com fatos, com um determinado objetivo, com prioridades. O que a gente chama de otimizar o nosso tempo. Ou não perder tempo com o que não é prioridade ou o que não nos parece ser importante naquele momento. Numa das lives que eu fiz o ano passado, eu estava conversando com um amigo, professor, teólogo, Kenneté. O tema era a complexidade da exegese apocalíptica. Suas consequências, teoria ao longo dos séculos, era um baita debate. Questão densa, forte. Mas no meio da nossa conversa, de repente surge a Bia, filha dele. A Bia interrompe e faz uma pergunta: pai, você já falou que hoje é meu aniversário? E não aconteceu. Bom, se aconteceu, nós ficamos. Foram só eles. Só eles. Ó, escuta. A minha filha, a Bia tá perguntando: se você já falou do meu aniversário? Eu falei: já falei. Conta da entrevista. Aí, ó. É seu aniversário mesmo? É, amanhã é meu aniversário mesmo. E nós estamos aqui segurando o seu pai. Essa é a pergunta da Bia. E aí eu fico imaginando a mesma cena na Bíblia. Jesus ensinando sobre valores do reino, questões complexas, importantes, mas eis que uma criança aparece na cena, dá um abraço, recebe outro de volta e tudo transcorre na maior naturalidade. Naturalidade para a criança, naturalidade para Jesus, mas não para os discípulos. E por que eu falo isso? Porque eu fico imaginando também alguns de vocês trabalhando em casa e vivendo essa crise, sabe? Vivendo esse momento que a gente está vivendo, sem poder sair, com as crianças ali também, sem poder ir para a escola, sem poder brincar.
O que você prioriza? O seu trabalho ou o seu filho, se de repente seu filho te pedir atenção? O que você escuta ele te falar naquele momento? E aí a decisão, né? Você gasta tempo agora com ele dando uma atenção abençoada ou você deixa para depois? Meu conselho devocional de hoje é: não acrescente a pandemia ao seu trabalho tenso em casa, às mazelas desse mundo, uma situação de culto. Transforme esse tempo, por pouco que seja, em oportunidade para olhar para os seus filhos, para dar atenção que você não podia dar se você estivesse fora de casa. É uma baita oportunidade de demonstrar amor, de abraçar, de olhar. E Jesus não perdeu esse tipo de oportunidade. Jesus, ao contrário de muitos, tinha como prioridade a construção de pontes. Aliás, ele não apenas construiu pontes, ele é e foi a própria ponte. Esse é um tempo da construção de pontes. Pontes dentro de casa, ponte com seus filhos, pontes virtuais, mesmo à distância, pontes de oração, pontes de intercessão, pontes de solidariedade. É para isso, para sermos pontes, pontes de paz e de esperança, que Jesus nos chamou. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Uma ótima semana para você e para toda a sua família. Um beijo.